Veja bem, para os cristãos, não é só para a igreja, né, os cristãos de modo geral, o 25 de dezembro, o mistério do Natal, significa entrar em comunhão com a visita, com a vinda de Deus à nossa humanidade. Deus infinito entrou no nosso mundo finito. Né? Deus eterno entrou no tempo para dar uma semente de eternidade, de vida, para curar as feridas dessa humanidade. Então, desde o século IV, o Natal é celebrado assim, de modo solene. Foi o Papa Silvestre I, aquele da corrida de São Silvestre, que a igreja celebra no dia 31 de dezembro, em São Paulo, por isso a corrida de São Silvestre, foi o Papa Silvestre I que estabeleceu que o dia 25 de dezembro fosse a data comemorativa ao nascimento de Jesus. Nós não sabemos historicamente o dia em que Jesus nasceu. Com toda certeza não foi o mês de dezembro. O Evangelho diz que os pastores estavam nos campos, e em dezembro não tem pastor em campo nenhum na Terra Santa porque é frio. Né? Jesus deve ter nascido pela primavera, lá pelo mês de março, abril. Mas o importante aqui é o sentido do que nós celebramos. O Filho de Deus visitou o nosso mundo. Então, o Natal, ele tem esse significado da presença do Filho de Deus na vida das pessoas. Na vida das pessoas, na história humana e no cosmos, Deus se fez homem. Deus assumiu um corpo que tem potássio, ferro, cálcio, ou seja, é toda a matéria e é toda a humanidade que são assumidos por Deus para serem depois elevados à vida divina. A questão é bem séria, pelo seguinte, a nossa sociedade ocidental toda, ela foi parida, eu vou usar esse verbo porque, pelo cristianismo. Né? O Ocidente, não se pode entender o Ocidente, não se pode entender o modo de ver, de agir do homem ocidental, sem entender o cristianismo, o judeu-cristianismo. Então, as nossas festas, a nossa mentalidade, o nosso costume, eles eram, tá certo, enraizados num ethos, numa mentalidade cristã. Hoje nós estamos num período que é dramático na história, por quê? Porque você tem uma sociedade que era cristã e que hoje a gente pode chamar de pós-cristã. Não é mais o cristianismo que alimenta, que inspira as grandes decisões, o modo de ver o mundo atual. Não é. Então, conservam-se as festas cristãs hoje, mas esvaziadas do seu sentido cristão. O que acontece com o Natal, que agora é a festa do Papai Noel, e acontece com a Páscoa, que é a festa do Coelhinho. Então você vê, então descaracteriza-se. Por exemplo, por que é que se dá presente no Natal? Se dá presente porque em cada presente, isso é um costume cristão, porque os cristãos veem em cada presente Cristo que se fez presente. Um presente que eu dou a você como cristã é porque Deus nos deu um grande presente. Ele próprio fez-se presente. Daí vem o costume. Mas agora que o Natal não tem mais Cristo, porque é um Natal pagão, então os ritos do Natal, eles se tornam indecifráveis. Os valores são outros. Por exemplo, o Papai Noel, né? O famigerado, maldito Papai Noel. Veja, o que era o Papai Noel? Né? O Papai Noel é um bispo, é São Nicolau de Mira, ou de Bari. Bari porque ele está sepultado agora em Bari. Um bispo santo que viveu no século IV e que tinha um carinho muito grande pelas crianças. Se você vai no norte da Europa, ainda hoje você vai ver os homens saem num cavalo branco, com uma grande barba, a mitra, aquele chapéuzão, o báculo. Se você olhar aqui em Aracaju, tem um bocado de bengalinha. É o báculo de São Nicolau, é o báculo que o bispo usa. Então, veja, é o bispo, o dia de São Nicolau, dia 6 de dezembro. Então, o costume dos homens saírem vestidos de São Nicolau e dar presente às criancinhas, lembrando que Deus é bondade, que Deus se fez criança. Para ser coerente com o que eu disse até agora, para os cristãos, para quem crê que Jesus é Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, um Feliz Natal. Saiba que Deus está conosco. Ele é a luz da nossa vida, é o sentido do nosso caminho, que a história humana somente encontra o seu sentido último nele. Para os que não são cristãos, mas são amigos, têm um coração batendo no peito e uma saudade de ser feliz e de eternidade, um ótimo ano novo. Que essa virada de ano civil sirva para avaliar o ano que passou, para ser mais humano, ser mais gente, mais fraterno no ano que começa. Assim fica melhor. Bom.